Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, dia 29 de agosto, já estamos encerrando o mês das vocações, o mês conhecido como mês das vocações. Estamos reunidos em mais uma tarde Lexio Divina para rezarmos com a palavra de Deus, para permitirmos, que o Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor, continue a transformar o nosso coração, continue o projeto de salvação em nossa vida. Nós rezamos, já que vamos meditar a palavra de Deus, vamos rezar com ela também. Nós pedimos a Deus, por meio dessa Lexio, ó Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Estamos aqui fazendo um percurso espiritual, já desde março, acho que foi março, final de março, começo de abril, desde o início da pandemia, fazendo esse percurso espiritual juntos à palavra de Deus, para que a palavra nos alimente de verdade, para que ela seja o nosso alimento, a nossa guia, a luz a guiar os nossos passos. Não é isso, meus irmãos? Eu quero saudar a todos que estão chegando. Quero fazer um pedido que sempre faço. Pega a tua palavra de Deus, porque não tem como meditar a palavra de Deus sem a palavra de Deus, não é isso? Então tira a palavra de Deus da tua estante, se tiver com poeira, limpa ela, trata ela com carinho, porque ali está a palavra do Senhor. Antes, na igreja primitiva, na igreja também medieval, antes de existir prensa, a Bíblia era tratada com muito carinho, ela ficava em lugar de destaque na igreja, mas depois que todo mundo passou a ter a Bíblia, às vezes a gente faz pouco caso dela, a gente deixa ela jogada num canto da casa, não trata ela com carinho, não se lembra que ali está a palavra do próprio Deus. Aqui nesse livro está a ação de Deus no mundo, na história dos homens, na nossa história. Isso é muito forte. As palavras que estão aqui são palavras santas. E esse livro é um livro sagrado, um livro santo que deve ser tratado com veneração, com respeito. A Sagrada Escritura tem que ter o nosso respeito e não ficar jogada no canto da casa como se não tivesse importância, não tivesse valor na nossa vida. Mas na casa de um muçulmano, vê aonde está o livro sagrado dele, onde está o Corão. Está no lugar de destaque da casa com certeza, porque ele sabe, ele tem convicção de que ali está a palavra de Deus. E às vezes a gente não tem essa convicção. Às vezes passamos por tribulações, passamos por momentos de dificuldade e não recorremos à palavra de Deus. Que Nosso Senhor deixou, eu creio que Ele inspirou os homens para que tivessem inventado a prensa, para que a gente pudesse tê-la em nossa casa. A palavra de Deus foi o próprio Deus, eu acho que eu entendo dessa forma, foi a invenção do próprio Deus, para que a gente pudesse ter esse contato maior com a palavra de Deus. E o Concílio Vaticano II fala muito desse contato pessoal com a Sagrada Escritura, que cada cristão, cada fiel deve ter. E às vezes a gente não toma consciência disso. Que aqui Nosso Senhor deixou foi muito mais do que palavras soltas, mas foi uma regra de vida. Foi uma luz, foi um caminho seguro para a nossa salvação. Meu irmão, você só está aqui nessa terra. Você só caminha aqui nessa terra. Santo Agostinho, que comemoramos essa semana, ele diz que o homem é homo viator. O que é isso? É o homem que está em via, que está em caminho. E você está se encaminhando para onde? Você está se encaminhando para o céu. E que caminho mais seguro do que o caminho para a Sagrada Escritura? Aliás, é o único caminho, o caminho que nos revela Cristo, o caminho que nos revela a salvação, o caminho que nos converte, o caminho que nos exorta. Amanhã na Santa Missa, na liturgia de amanhã, São Pedro vai exortar os irmãos. Então é a palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos chama a conversão, que nos santifica, que nos faz crescer em santidade. A palavra de Deus é tudo, meus irmãos, a gente tem que amá-la. Amém? Vamos rezar um pouco, depois dessa introdução, vamos rezar um pouco clamando o Espírito Santo, como a gente sempre faz, pedindo que o Espírito Santo venha em auxílio às nossas necessidades, pedindo que o Espírito Santo venha de encontro ao nosso coração nesta tarde. Também desejo colocar a cidade do Rio de Janeiro, que tem passado por tantas situações, por tantos problemas. Não é isso, meus irmãos? Perdão, gravando aqui, senão... O estado do Rio tem passado por tantas situações, de roubos, de situações difíceis de corrupção. O número dos casos de coronavírus voltou a subir aqui. E diante de tantas notícias ruins que a nossa cidade tem enfrentado, diante de tanta corrupção, roubos, os problemas que o Rio de Janeiro, que só quem mora no Rio sabe, as dificuldades, que é morar aqui, nós desejamos entregar a nossa cidade, o nosso estado, todas as situações que não agradam ao coração de nosso Deus, desejamos entregar aqui hoje em oração, para que nosso Senhor possa transformá-los. Meus irmãos, uma vez eu ouvi de um sacerdote pregando num retiro que uma carmelita trancada no Carmelo faz muito mais pela igreja do que muitos missionários.
Porque o que a igreja mais necessita, o que as almas mais necessitam é de oração. A ação, ela só vai ter valia, ela só vai ter valor, só vai ter o seu efeito se ela for acompanhada de oração. Às vezes a gente quer trabalhar para a igreja, né? Eu mesmo no início da pandemia eu tinha uma visão de que quando nós voltássemos as igrejas estariam cheias, as pessoas estariam amando a Deus, mas não é essa a realidade que a gente tem encontrado. Parece que a indiferença a Deus somente aumentou. Mas não são as minhas palavras que vão converter os corações, não é a minha ação, não é uma voz bonita, não é um rosto bonito, voz bonita que não tem, um rosto bonito que não tem. Não é isso que vai agradar as pessoas, não é isso que vai convertê-las. Pode agradá-las, mas não vai convertê-las. Quem pode converter os corações é o Espírito Santo, inclusive o nosso. Não é a minha palavra, não é esse momento de oração que vai converter o teu coração. É o Espírito Santo. Mediante o nosso pedido, mediante a abertura que a gente dá a Ele, para que Ele continue a transformar-nos. Eu gosto sempre de pedir ao Espírito Santo que me convença de que o melhor caminho realmente é o caminho que eu sigo. De que o melhor caminho é o caminho do céu, é o caminho de santidade, porque diante das provações, diante das cruzes, das tentações, por vezes somos enganados, por vezes somos tentados a pensar de que esse é o caminho mais difícil, um caminho de tristeza, mas não, irmãos, não deixe Satanás confundir o nosso coração. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos convença todos os dias que vale a pena ser de Deus. Que Ele converta nosso coração, a nossa vontade todos os dias, porque todos os dias parece que o nosso coração deseja novamente voltar a ser homens e mulheres velhas. Mas a fase de ser homem e de ser mulher velha já passou, meu irmão. Cristo te fez um homem e uma mulher nova. Mas é necessário pedir que o Espírito Santo nos convença todos os dias a querermos continuar sendo esses homens e mulheres restaurados, novos. Peçamos ao Espírito Santo de amor cantando. Espírito, enche minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Lucas 18, versículos do 1 ao 8. Vai pegando tua palavra, varão, vamos embora. Que o tempo corre, hoje ainda tem missa. Lucas 18, versículos do 1 ao 8. Diz assim: Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo.
Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrer-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Repito, digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse é um evangelho muito forte e que muito deve incomodar ao nosso coração. Quero começar do fim para depois irmos para o início. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Meus irmãos, Cristo aqui está falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aqueles que já caminhavam com ele. E ele pergunta: acaso quando vier o Filho do Homem em sua segunda vinda, achará fé sobre a terra? Porque Jesus disse que, em verdade, passaremos por tribulações, terremotos, furacões, muitas coisas acontecerão. Seremos perseguidos por causa do nome de Cristo, mortos, entregues à espada. E toda essa história nós já conhecemos desde a igreja primitiva. Passamos por perseguições, morte, espada, crucificações, difamações. O mundo se tornou indiferente, voltou a crer e se tornou indiferente novamente. Muitas coisas horríveis temos presenciado já hoje aqui, não é no passado só simplesmente, mas hoje temos presenciado tantas coisas ruins. Pensa, meus irmãos, de 5 anos para cá, quantas coisas ruins já aconteceram. Já teve rompimento de barragem, e já teve terremoto em cantos do mundo, muitas vítimas, avião caindo, enfim, tantas coisas já aconteceram, o bote pegou fogo, muitas tragédias já aconteceram, né? E diante dessas tragédias, né, diante dessas dificuldades, como eu dizia no começo quando rezávamos, diante da situação da nossa cidade, por exemplo, né, situações de corrupção, situações em que às vezes nos sentimos entregues às traças, né? Se saímos à rua, por vezes colocamos a nossa vida em risco, porque podemos ser assaltados, podemos ser mortos, sequestrados, né? Vivemos no meio de um caos. A pandemia não é só do vírus, vivemos, quem mora no Rio de Janeiro sabe que a gente vive no meio de um caos terrível. E diante de tanta coisa ruim, diante de tanta desgraça, diante de tanta miséria, pessoas passando fome ao nosso lado, né? Tantas situações difíceis. No começo do ano, né, tivemos até pessoas da nossa paróquia, da nossa comunidade, perdendo as suas moradias, perdendo as coisas dentro de casa por conta da enchente. E no meio de tanta coisa ruim, o nosso coração sofre uma terrível tentação: desanimar e acabar se esquecendo da presença de Deus. Desanimar e acabar perdendo a fé. Acabar perdendo aquilo que nos move interiormente, aquilo que nos faz continuar persistindo, aquilo que nos faz continuar caminhando dia após dia, mesmo diante de tanta desgraça. A dor, o medo, a desesperança, elas têm a função, elas têm o sintoma de nos paralisar, de nos fazer parar do caminho. E é isso que nosso Senhor está querendo dizer quando ele fala aqui: acaso quando vier o Filho do Homem achará fé sobre a terra? Ainda encontrará o Filho do Homem pessoas caminhando na fé, pessoas vivendo da fé, pessoas em oração, pessoas vivendo na vida da graça? Achará o Filho do Homem? Porque ainda temos um terrível problema em nossa sociedade, irmãos. Eu estou elencando os problemas para depois darmos as soluções, mas a gente tem que dizer os problemas. É interessante, é importante dizer. Porque somado a tantos problemas que temos passado, somado a tantos problemas que temos vivido, a nossa sociedade, a nossa geração, digo pela minha geração, um pouco das gerações passadas também, somos uma geração que não passamos por guerras, somos uma geração que vivemos num tempo
de paz, entre muitas aspas, quero dizer isso, mas uma geração que foi criada com muitas mordomias que os nossos antigos avós, bisavós não tinham. Isso fez de nós, por vezes, pessoas fracas, pessoas que não estão acostumadas a lutar muito por aquilo que desejam, né? Eu vejo sempre meus avós dizendo, vocês têm tudo o que vocês querem. Isso, por um lado, é bom, né? A gente tem um bem-estar melhor do que eles tinham, mas, por um lado, é ruim, porque a gente não se acostumou a lutar pelas coisas que valem a pena na nossa vida. Meu avô construiu a própria casa dele. Eu, quando nasci, já tenho uma casa pronta para mim, né? Então, isso é um pouco prejudicial porque a gente acaba não se acostumando a lutar. A gente se torna como um pouco pessoas mimadas, vamos dizer assim, né? Isso se reflete também na nossa fé. Nós não estamos acostumados a batalhar na fé. Na primeira tentação que Satanás coloca na nossa vida, nós caímos. Levanta de novo, confessa, tudo bem. Mas nós não criamos uma palavrinha chamada resiliência. Resistência. Não aprendemos a ser resistentes, não aprendemos a ser firmes, não aprendemos a ter o dom da fortaleza, que ao mesmo tempo que é algo dado por Deus, é um dom do Espírito Santo, ao mesmo tempo é uma virtude humana. Fortaleza. Não somos pessoas fortes. A gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo ao nosso modo, a gente quer tudo do nosso jeito. E vocês querem ver isso, como é que isso se manifesta na vida da fé? Se o padre não me deixar fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não ajudo. Eu sei o que é melhor para a igreja, eu vivo criticando todo mundo, eu sei o que é melhor para a fé, mas quando tem um mutirão de limpeza na igreja não vai ajudar. Quando tem uma coisa na igreja que precisa se doar, que precisa permanecer, não faz, né? Porque a gente está acostumado a ser assim, a não sermos pessoas de fibra, não sermos fortes. E às vezes, por uma simples correção que o padre nos faz, nós já abandonamos a igreja e vamos para outra. Num simples não, até num grande escândalo da igreja, a gente está vivenciando isso agora, inclusive. Num escândalo da igreja a gente vai embora, porque não se acostumou a permanecer nas situações, mesmo na dificuldade. Vemos o aumento do divórcio, e aqui eu não estou querendo julgar ninguém, pelo amor de Deus, não entenda assim. Cada um tem as suas situações e tem situações que são impossíveis de se lidar. Mas por que a gente vê um aumento tão grande nos divórcios hoje em dia? Porque não fomos criados com a mentalidade de que é preciso permanecer nas dificuldades e tentar consertar a nossa vida a partir das dificuldades. Nós estamos vivendo simplesmente numa mentalidade do descartável. Se não me serve hoje, eu taco fora e arranjo outro. Assim é com a televisão, assim com a geladeira, porque nada mais se conserta. É melhor comprar outra, é mais barato. É menos estresse, menos esquentar a cabeça, fazer outro, comprar outro, não é isso? E assim são os nossos relacionamentos, assim é com a vida de fé. Se o padre não me agrada, eu procuro outra igreja, procuro outra denominação, até que eu chegue numa que me agrade. Eu não quero moldar a minha vida conforme aquilo que acredito, eu quero moldar aquilo que acredito de acordo com aquilo que eu vivo, né? Isso se reflete. E hoje a palavra de Deus ela vem nos iluminar a respeito dessas coisas, meus irmãos. Quando Jesus propõe a parábola da viúva, olha o que ele diz no início. Para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. E é somente rezando sempre sem jamais deixar de fazê-lo que a gente vai permanecer. Se nós permanecermos em oração sem jamais deixarmos de fazê-lo, nós, quando o Filho do Homem voltar, e ele vai voltar, a gente às vezes esquece disso, às vezes a gente esquece de que Jesus está para voltar. A igreja primitiva mantinha sempre isso no coração, pedindo, Maranata, volta, Senhor Jesus. Às vezes a gente esquece que a verdadeira vida não está aqui, que aqui é simplesmente uma passagem, aqui é um lugar para a gente provar que ama a Deus e poder gozar com Ele nos céus. O Filho do Homem voltará, meus irmãos, não podemos esquecer disso, não podemos tirar os olhos daquilo que é importante, o céu. Às vezes nos esquecemos, e se esquecendo nós perdemos a fé, perdemos os nossos olhos, tiramos o nosso coração daquilo que realmente importa. Mas orando, mantendo firme o nosso coração em Deus, rezando com a palavra para que Ele continue a nos dar a direção, continue a nos dar o rumo, permanecendo em oração para que Ele nos dê a força necessária para nos mantermos firmes. Eu tenho certeza que quando o Filho do Homem voltar, e Ele vai voltar, ficará feliz, porque encontrará pessoas de fé nesse mundo. Meus irmãos, aqui me lembro de duas histórias. A primeira história de Santa Mônica que nós comemoramos dessa semana, se não me engano, na quinta-feira ou na quarta-feira. Desculpa minha falha de memória. Mas Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho, e Santo Agostinho, antes de ser Santo Agostinho, acho que todos conhecem essa história, era um homem muito boêmio.
que buscava encontrar a felicidade nas coisas baixas da vida, em orgias, em bebedeira, em tantas coisas ruins. E eu não estou difamando Santo Agostinho porque no livro de Confissões ele conta isso. Mas Santa Mônica é uma mulher de fé, uma mulher autenticamente cristã, uma mulher santa, mãe de família, permaneceu em oração por seu filho durante muitos anos. Muitos anos. Muitos anos, se eu não me engano, foram mais de 30 anos de oração por Santo Agostinho. E Santa Mônica com certeza deve ter sofrido nesses mais de 30 anos a tentação de desistir do filho, de desistir da oração. Olha, Senhor, a oração não está fazendo efeito, mas estava fazendo efeito. Pouco a pouco Deus estava convertendo o coração de Santo Agostinho. Ainda que ela não visse, ela tinha fé de que Deus estava convertendo pouco a pouco o coração de Santo Agostinho. E não foi à toa que depois desses 30 anos Santo Agostinho se tornou o grande santo que foi. Doutor da igreja, escritor de grandes livros de teologia, escritor de grandes obras espirituais que até hoje nos fazem conhecer e amar a Deus melhor. Eu tenho certeza que a conversão de Santo Agostinho passa pela oração de Santa Mônica. Não tem como, não tem nenhum teólogo que não fale sobre isso. A conversão de Santo Agostinho certamente foi através da oração dessa santa mulher. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que ainda que pareça demorar, nosso Senhor está providenciando aquilo que você está pedindo. Se é para a tua salvação, se é pela salvação de alguém, pela tua salvação, Ele está providenciando ainda que teus olhos não consigam enxergar, Ele está movendo. Nós no Pai Nosso rezamos o que seja feita a tua vontade, Senhor. Ainda que tenhamos os nossos pedidos, nós entregamos esses pedidos na vontade de Deus, para que se for da vontade dele, ele cumpra. E se for da vontade dele, ele vai cumprir, mas no tempo dele, mas no jeito dele. A nós basta continuarmos pedindo. A nós basta não desanimarmos, porque até nesse pedido, até na demora de Deus, nós somos moldados, nós somos fortalecidos, a nossa vida vai crescendo na fé, a nossa vida de fé vai crescendo. Que aqui me lembro de uma outra história. Certa vez um homem pediu a Deus que o fizesse fisicamente forte. Ele queria ser forte fisicamente. Ele queria ser musculoso e tudo mais. E nosso Senhor pediu para ele que ele empurrasse uma montanha. Né? Tá vendo aquela montanha? Vai lá e fica empurrando ela até que ela se mova. Né? E o homem achou maluquice. Mas como era Deus que estava pedindo, né? Como era um sábio, aliás, a história conta de um sábio, ele obedeceu. E passou a empurrar todos os dias aquele monte, né, aquela pedra gigantesca. E todos os dias ele tentava movê-la, ainda que ele não acreditasse muito que ele pudesse movê-la. Mas em obediência, em respeito, ele continuou a fazer. E dia após dia ele continuou a fazer. E dia após dia. E depois de um ano fazendo esse mesmo exercício, essa mesma prática todos os dias, ele voltou para o sábio e falou: mas sábio, até hoje eu não consegui mover a pedra. Mas o sábio perguntou para ele: você lembra o que você me pediu? Ele tinha pedido para ser forte. E o sábio disse para ele: olha o seu corpo. Depois de um ano empurrando aquela pedra não se moveu. Mas aquele homem se tornou um homem muito forte, porque todos os dias ele fazia grande esforço para mover aquela pedra. E qual o ensinamento que nós podemos tirar disso, meus irmãos? Ainda que por vezes as situações da nossa vida não mudem, por meio da vida de oração, nosso Senhor está te tornando uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais perseverante. Mas se no meio da dor a gente desistir e não rezar, não continuar fazendo esse exercício de empurrar a pedra, pode ser que a pedra se mova, pode ser que as dificuldades se afastem, mas se ela não se desfazer, se ela não se mover, se a muralha não ser derrubada, meu irmão, continue empurrando, porque nosso Senhor está te fazendo crescer. E veja, por que aquele homem conseguiu continuar um ano empurrando aquela pedra? Por quê? Porque a graça de Deus o ajudou a perseverar. Então, por mais que às vezes as situações da nossa vida não mudem, se continuarmos em oração, continuaremos perseverantes, mesmo que a situação não mude. Continuaremos perseverantes. Veja, a parábola aqui não tem a função de dizer que se você continuar pedindo, simplesmente, né? Se você continuar pedindo como alguém chato, Deus vai ouvir a tua oração. Não é simplesmente isso. Jesus está querendo dizer que é necessário que a gente continue rezando sempre o tempo todo. Vejam, o juiz ruim soube dar coisa boa à viúva. Muito mais o teu Pai Celeste te dará coisas boas. Pode ser que Deus não te conceda aquilo que você quer, mas te concederá coisas boas. Virá em teu socorro. Eis o que diz o Senhor. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite, porventura tardará em socorrê-los? O tempo de Deus é diferente do teu, mas é necessário perseverar em oração. É necessário permanecer, meu irmão. Permanecer.
Quando eu li essa parábola, isso veio muito forte ao meu coração. Preciso permanecer em oração. Preciso permanecer porque eu não sei que dia o Senhor virá me buscar, porque eu não sei que coisas eu irei enfrentar daqui para frente. Meus irmãos, às vezes a gente trata a nossa vida de fé como se fosse brincadeira. A vida de fé é algo muito sério. Meu irmão, é pela tua salvação que você está caminhando na igreja, você está caminhando na fé. Se a gente levar a sério, a gente vai se preparando. Todas as vezes que você reza é como se você estivesse montando um tijolinho a mais na tua casa e colocando em bolso e construindo muro, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Cada vez que você reza, a casa do teu coração vai se tornando uma muralha, vai se tornando algo protegido. Mas se você deixa de rezar, essa casa vai sendo desconstruída, vai sendo derrubada. Meu irmão, saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. O que eu quero dizer com isso? Se nós não rezarmos, se nós não buscarmos o socorro que vem de Deus, Deus virá nos socorrer, Jesus diz. Se não buscarmos esse fortalecimento que vem da parte de Deus, quando Satanás vier nos tentar, ele irá nos derrubar. Quando as tribulações vierem para nos provar, e elas virão, porque nosso Senhor diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, então a chuva virá sobre ti. Não há o que possamos fazer, as tribulações virão e elas são necessárias. A tribulação é necessária, a cruz é necessária, não podemos seguir. E é o próprio Jesus que vai nos dizer no evangelho de amanhã, no domingo, que nós iremos escutar. Quem não toma sua cruz não me segue, não é digno de mim. Se eu não me engano, é esse evangelho. Deixa eu conferir aqui. Que estava lendo mais cedo. Fala sobre cruz, fala sobre perseverança. Aliás, é isso mesmo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder e tudo mais. Meu irmão, para que a gente consiga renunciar a nós mesmos e permanecer junto à cruz do Senhor, renunciando e prosseguindo no caminho dele, é necessário rezar. Se não rezarmos, não permaneceremos. Não permaneceremos. Se não rezarmos, não permaneceremos, e eu tenho total certeza disso. Mas se rezarmos, meus irmãos, nós não temos noção do que Deus pode realizar em nós. É por isso que a gente viu uma Chiara Lute, uma jovem de 20 e poucos anos, vivendo um câncer de um modo tão bonito. Não que o câncer seja algo bom, não é isso. Mas vivendo algo de um modo tão bonito porque ela rezava. O coração dela estava preparado para sofrer qualquer coisa porque ela sofria todas as coisas em Deus. E a gente, quando não reza, a gente não sabe sofrer em Deus. A gente sabe sofrer na murmuração, na reclamação, no ódio. Porque quando alguém nos persegue, quando alguém nos humilha, a gente não espera que Deus faça justiça. A gente quer fazer justiça pelas nossas próprias mãos. A gente quer se defender, a gente quer discutir, a gente fica com raiva, com ódio. Porque não sabe sofrer em Deus. É necessário sofrer em Deus, irmãos. Aqui já encerro, já falei demais, tá bom? Chega, né? Aqui gostaria de cantar, só um minutinho pra pegar aqui a música. Esqueci de deixar aqui já aberto. Fazer a condução da nossa oração. Perdão, irmãos. Diz algo impossível que Deus não possa fazer, pra você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou pra até dizer que não faz a diferença viver ou não viver. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. O problema não está em Deus, é o nosso coração
quer quando quer, pois as demoras de Deus aumentam mais ainda nossa fé. Não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor pra mim. Não é como eu quero, nem como eu quero. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sim, Senhor, nós queremos te pedir nesta tarde de Lexio Divina, Senhor, de que tu nos faça perseverantes, de que o nosso coração teimoso seja transformado pelo dom da oração, Senhor. Conforma-nos a tua vontade, Senhor, faz-nos esperar naquilo que para nós parece ser demora tua, mas eu sei que tu não demoras, Senhor. Sei que somente estás trabalhando no nosso coração, sei que até as tuas demoras são demoras para nos salvar, Senhor. Mas faz-nos compreender a Ti. Faz-nos não desistir, não desanimar, Senhor. Eis o que te pedimos, dá-nos o dom da perseverança, meu Deus. Para continuar firmes mesmo diante de tantas coisas ruins. Queremos persistir, Senhor. Nos Teus caminhos, continuar a sonhar com os Teus sonhos, continuar a viver a vida que Tu tens para nós. Nós queremos o dom da perseverança final, Senhor, para que no dia que Tu voltar a esta terra, encontre pessoas, homens e mulheres cheios de fé. Somente isso te pedimos, Senhor. Perseverança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, não vou alugar mais muito o nosso encontro, tem pessoas que vão à Santa Missa, mas é isso. Meus irmãos, permaneçamos rezando, em oração. Que essa pandemia, que essas situações não afastem nosso coração de Deus. Somente em Deus nós podemos vencer. Somente em Deus o gigante se torna pequeno. Davi venceu Golias porque lutava a batalha contra Golias em Deus. É necessário a gente aprender a travar as nossas batalhas em Deus. Não vou falar mais. Chega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, um santo sábado a todos, um bom final de semana a todos, um abençoado domingo. Lembrando, domingo sem missa, semana sem graça. Possamos ir amanhã à Santa Eucaristia, buscar a Santa Eucaristia para dela sairmos transformados, cristificados. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um santo final de semana a todos. Deus abençoe muito vocês e a família de vocês. Fiquem com Deus.